Meus irmãos, nós vamos hoje iniciarmos mais uma série de mensagens e será sobre os milagres que Jesus realizou durante o tempo em que esteve sobre a terra, os quais estão registrados na palavra de Deus. Como o irmão bem leu, aliás, mencionou anteriormente, não significa que Jesus apenas fez os milagres que estão enumerados, mas foram esses apenas que Deus entendeu que era necessário ficar registrado. Quero convidar a todos para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho que o apóstolo João escreveu, no capítulo de número 2, versículo do 1 ao 11. João capítulo 2, versículo do 1 ao 11, que nos diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento temos o privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Que nessa noite sejamos, pelo Teu Santo Espírito, aqui edificados, instruídos através dessa palavra. Que os nossos corações sejam cheios da Tua graça, da Tua bondade nessa noite. Que possamos, olhando para esse texto, crescermos em nossa fé, colocando toda a nossa esperança no Senhor. Pedimos que o Senhor esteja a falar com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, peço a sua atenção. Quando nós falamos ou mencionamos a palavra milagre, é algo que nos desperta o interesse, pois também isso nos traz esperança em meio às situações que nós vivemos. E não existe
um lugar melhor para nós encontrarmos exemplos, narrativas de pessoas que enfrentaram as mais diversas situações em que em algum momento nós vamos nos identificar, onde a manifestação do poder, da graça, da bondade de Deus foi manifesta na vida de pessoas semelhantes a nós, que sofriam, que estavam diante de dificuldades que elas não tinham como elas mesmas solucionarem, mas Deus revelou a sua glória, o seu poder, e nós podemos olhar isso nas páginas das Escrituras. O texto que nós lemos, ele é o primeiro dos milagres que estão registrados nas Escrituras, que foram realizados por Jesus. Todos os comentaristas, eles são unânimes em concordarem que aqui está o primeiro ato milagroso, a primeira manifestação da glória, do poder de Deus, quando Jesus inicia o seu ministério. Ou seja, o primeiro milagre que Jesus realiza é a transformação da água e vinho em uma festa de casamento. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para algumas informações iniciais. Primeiramente, meus irmãos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são eles que registram a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se você quer conhecer a história de Jesus, você vai precisar ler os evangelhos. E é exatamente nesses 4 evangelhos que nós vamos encontrar o registro dos milagres que estão escritos na palavra de Deus que Jesus fez durante o seu ministério. São cerca de 35 milagres. Voltando a dizer que não foram apenas 35. João chega a dizer que Jesus fez muito mais. No entanto, o Espírito de Deus entendeu que apenas estes eram suficientes e seriam aquilo que nós poderíamos, ao olharmos para esses registros, encontrarmos ensino, encontrarmos esperança, encontrarmos edificação, encontrarmos aquilo que nós precisamos para as nossas vidas ao olharmos para esses registros. Então são cerca de 35. E este que nós lemos é o primeiro dos 35 milagres. Mateus vai escrever 20, Marcos escreve 18, Lucas 20 e João escreve 7. Mas é preciso entender que Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. O que isso significa é que haverá registros que há em Mateus, Marcos e Lucas. Milagres que estão registrados nos 3 evangelistas. É por isso que na contagem que eu coloquei agora, nós veríamos que fosse um número maior, mas não é um número maior. É porque haverá milagres relatados por Mateus que estão também relatados em Marcos, que estão também relatados em Lucas. Apenas João é que registra milagres que os outros evangelistas não escreveram. E é por isso que ele não é considerado um evangelho sinótico, ou seja, semelhante aos demais. Por isso que nós encontramos histórias, narrativas em Mateus, que encontramos em Marcos, que encontramos em Lucas, mas não encontramos em João. Também, meus amados irmãos, é preciso entender que estes milagres, eles vão exatamente nos mostrar algo que Deus queria que nós tomássemos conhecimento. Diferentemente daquilo que muitas vezes nós entendemos ou enxergamos acerca dos milagres,
O propósito de Deus, em muitos momentos, é diferente daquilo que nós entendemos ao realizar um milagre. Os autores fizeram uma seleção, sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus na hora de escrever. E o casamento em Caná da Galileia é exatamente o primeiro registro que nós encontramos. E é interessante nós também observarmos que João, ele não vai empregar a palavra aqui para milagre, mas ele emprega a palavra sinal. Observe que no versículo de número 11 ele diz assim: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Por que João não diz aos seus milagres, mas ele diz aos seus sinais? Não significa que não eram milagres, eram milagres. Porém, por que João chama de sinal? Porque, na verdade, o propósito daquilo que Jesus fez era exatamente apontar para quem Ele é. Os milagres que Jesus realizou não tinham como propósito fazer com que nós ficássemos olhando apenas para o acontecimento. Nenhum milagre registrado na Bíblia tem como propósito deixar os nossos olhos no milagre. O propósito daquele feito extraordinário que Deus realiza é que os nossos olhos sejam direcionados para Cristo. Por que para Cristo? Porque é exatamente os atos extraordinários que nos dizem quem Ele é. Porque muitas vezes nós ficamos olhando apenas para o acontecimento e esquecemos daquele que realizou o acontecimento. Nós ficamos encantados com a grandeza, com a sobrenaturalidade do acontecimento, mas deixamos de olhar e de adorar aquele que realizou o milagre. Portanto, sinal significa que o milagre, ele está apontando para Jesus Cristo. E o apóstolo João, ele escreve esse evangelho em um contexto onde os judeus que não reconheciam a divindade de Cristo, o propósito da escrita do evangelho de João é fazer com que todos entendam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus. É por isso que João começa dizendo que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. E tudo que ele vai realizar, que João registra, é exatamente para que as pessoas saibam que ele é Deus. Então, eu gostaria de dizer nessa noite que, apesar de um milagre ser algo que nos encanta, que nos espanta, que nos causa admiração, não fique com os seus olhos no milagre. Fixe os seus olhos naquele que realiza os milagres. Essa é a grande verdade que o texto nos ensina, inicialmente. E nós começamos observando que Jesus, ele foi convidado, juntamente com seus discípulos e a sua família, para uma festa de casamento. E os milagres que ele vai realizar, o primeiro acontece exatamente em um momento social. E isso também nos traz algo importante para meditar nessa noite. O que é um milagre? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. O que é um milagre? Qual seria a explicação que nós poderíamos dar para um milagre? O que você entende por milagre? Qual é a sua compreensão de milagre? Millard Erickson, ele vai dizer que milagre é um fato extraordinário que não pode ser explicado pelas leis da natureza. Vou repetir as palavras de Millard Erickson, que ele diz assim: milagre
é um fato extraordinário, que não pode ser explicado pelas leis da natureza. Aqui estamos diante de um momento como esse. Jesus transforma água em vinho. Ou seja, isso é algo que não pode ser explicado pelas leis da natureza, porque isso não voltou a acontecer em nenhum outro momento. Ninguém mais consegue transformar água em vinho. Tente fazer isso. Então, o milagre é esse ato extraordinário em que as leis da natureza não podem explicar. Milagre é para quem crê. Milagre não se explica. Não perca tempo tentando explicar milagre para quem não crê em milagre. Porque milagre é uma questão de fé. Milagre é uma questão de fé. E milagre é para quem crê. Entenda isso. Não perca tempo tentando explicar milagre para quem é incrédulo. Mas quem é crente, quem crê no poder, na glória de Deus, ele sabe que para Deus nada é impossível. Cláudio Honor de Andrade, em seu dicionário de teologia, ele vai dizer o seguinte: milagre literalmente significa tudo aquilo que causa admiração e espanto. Realmente. Tudo aquilo que causa admiração e espanto é um milagre. Imagine um morto de 4 dias voltar a viver. Isso é algo que causa admiração e espanto. Imagine um cortejo fúnebre que vai conduzindo uma pessoa morta e de repente Jesus para e diz assim: levante-se. E aquela pessoa que estava morta volta a viver. Milagre é algo que causa admiração e espanto. E não há explicação racional para milagre. Segundo a Bíblia, segundo aquilo que a Bíblia nos mostra, milagre é quando Deus ele suspende o curso natural da natureza para operar algo sobrenatural. Ou seja, na criação existem leis naturais. Existem leis naturais. E essas leis, elas seguem aquilo que o Criador determinou. E somente Deus é capaz de alterar, de paralisar, de suspender as leis da natureza. E isso ele faz. Como está registrado nos evangelhos, como por exemplo, mandar que algumas pessoas colocassem água dentro de um pote, e depois essas pessoas, ao retirarem, já não era mais água, agora era vinho. Ou seja, é quando Deus ele modifica leis naturais para realizar feitos extraordinários, sobrenaturais. Milagre tem como objetivo principal a execução dos planos de Deus e a glorificação do nome do Senhor. É bom que a gente entenda que milagre, ele tem um propósito que é exatamente cumprir os planos que Deus tem para aquilo que Ele tem designado. E milagre tem um propósito que é glorificar a Deus. O milagre deve exatamente fazer isso, nos fazer levantar os olhos para Cristo, apontando para Cristo, para que nós venhamos a saber quem é Jesus. Diferentemente do que nós temos visto, muitas vezes, e ouvido nos contextos religiosos, onde, na verdade, o milagre, ou supostos milagres,
ao invés de direcionar as pessoas para Cristo, elas são direcionadas para os próprios homens. Milagre não é algo que eu, você ou qualquer outra pessoa pode fazer. Milagre é algo que somente Deus pode fazer. Não existe ninguém que possa realizar um milagre. Então, cuidado com os falsos profetas por aí. Cuidado com os curandeiros por aí. Cuidado com os falsos milagreiros por aí. Prometendo cura, prometendo coisas que eles não podem fazer, porque eles não têm poder para fazer. Agora, Jesus Cristo, Ele pode operar milagres. Exorto você nessa noite a colocar toda a sua esperança, toda a sua confiança em Cristo, e não nos homens. O que é que nós temos visto no tempo presente? As pessoas correm para lá, correm para acolá, atrás de supostos milagreiros, sendo enganadas, deixando de seguir o verdadeiro Evangelho, de adorar ao verdadeiro Cristo, de colocar toda a sua esperança e confiança no Senhor, porque milagre é algo que somente Deus pode realizar. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre que Jesus realizou. No versículo 1 e 2, acompanhe comigo aí, olhe para a sua Bíblia. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná. Essa expressão 3 dias depois tem a ver com o fato de que 3 dias anteriormente Jesus havia se encontrado com João Batista. Ocasião em que ele foi batizado. E aqui nós encontramos exatamente Jesus sendo conduzido para esse momento, onde ele já estava ali em Caná da Galileia, juntamente com sua família, e ali ele vai fazer algo que as pessoas não esperavam. Nem era esperado que o vinho acabasse, nem tampouco era esperado que algo daquela natureza acontecesse. Dentro da cultura judaica, meus irmãos, um casamento durava até mesmo uma semana. Então, os nossos casamentos duram aí algumas horas. Mas um casamento na cultura judaica chegava a durar cerca de uma semana. Então deveria ter muitos recursos para fazer uma festividade dessa, para não deixar que os convidados deixassem de ter comida, bebida à vontade. Isso inclusive era motivo de vergonha para a família, e ela ficaria mal falada na sociedade, caso algo dessa natureza acontecesse. Nós não sabemos em que momento da festa exatamente, em que dia da festa exatamente, se no primeiro, no segundo, no terceiro dia da festa de casamento isso aconteceu. No entanto, a informação que nos diz é que vai faltar vinho naquela festividade. E isso é algo preocupante, ao ponto de despertar a preocupação da mãe do Senhor Jesus. Veja que no versículo de número 3, nós vamos observar que a mãe de Jesus, ela vai tomar conhecimento desse acontecido. O texto diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. O
que isso significa? Em um dado momento da festividade, acabou-se o vinho e ela, de alguma maneira, acabou tomando conhecimento disso. E ela, ao saber do acontecido, sabendo do constrangimento que haveria para aquela família, ela vai procurar o Senhor Jesus. Por que Maria vai até Jesus? Isso nos deve fazermos esse questionamento. Por que Maria foi até Jesus quando ela ficou sabendo que havia acabado o vinho? Ela foi até Jesus porque ela sabia quem era Jesus. Ela ouviu do anjo de que ela seria mãe do Filho de Deus. Ela sabia que Deus havia enviado Jesus para a realização de um grande plano e que Ele era o próprio Deus entre nós. E ela sabia que Ele era capaz de fazer qualquer coisa. É por isso que ela vai até Jesus para que Ele pudesse resolver o problema daquela família. Com isso, nós vamos, meus irmãos, entender que diante de situações como esta, de imprevistos, de circunstâncias adversas, nós precisamos saber a quem nós devemos recorrer. Maria, ela não tinha como resolver o problema. Ela não tinha. Isso também nos deixa claro que ela não é uma mulher divina para solucionar as coisas espirituais. Se ela pudesse resolver, ela teria resolvido. Mas aí, ela sabia quem poderia resolver, e ela sabia quem era Jesus. Com isso, nós precisamos, meus irmãos, saber que haverá situações em nossa vida que nós precisaremos identificar os problemas e saber o que fazer diante dos problemas. O fato de ter acabado o vinho mostra que havia um problema. E o que fazer agora? Quem poderia solucionar aquele problema? Como se poderia resolver aquele problema? Isso nos faz lembrar também que da multiplicação dos pães, mesmo que houvesse dinheiro suficiente, mas como encontrar em um momento como aquele, de uma festividade que estava em andamento, onde se conseguiria comprar bebida suficiente de última hora para atender uma demanda daquela? É feito o que os discípulos disseram para Jesus quando ele precisava alimentar a multidão, e Jesus disse: olha, deem vocês de comer a eles. E eles disseram: olha, nem mesmo que se nós tivéssemos dinheiro aqui suficiente, nós não conseguiríamos encontrar comida para isso. Um certo comentarista diz que Maria, embora percebendo a falta de vinho, ela não disse para Jesus o que é que ele tinha que fazer. Ela não chega para Jesus e diz assim: olha, filho, o vinho acabou, você precisa dar um jeito, faça alguma coisa, você precisa providenciar vinho. Ela não chegou dizendo o que ele tinha que fazer. Ela simplesmente disse para ele: olha, o vinho acabou. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu sei que você sabe o que fazer. Eu sei que você sabe como resolver. Eu sei que você tem como resolver. Foi esta a atitude dela. Ela não chegou dizendo: olha, faça alguma coisa, faça um milagre, providencie de alguma maneira. Ela não deu ideias. Ela simplesmente disse para ele: acabou o vinho.
Ou seja, nós também devemos, meus irmãos, saber que ao estarmos enfrentando alguma situação como esta, em que nós não temos o que fazer, em que nós não temos recursos para resolver, em que não há soluções humanas para aquela situação, nós simplesmente deveremos chegar para o Senhor e dizer: Senhor, a situação é essa, este é o problema, o Senhor sabe o que fazer. Nós não devemos e nem podemos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Observe, meus irmãos, que Deus sabe muito mais do que nós o que tem que fazer. Maria não saiu pela festa comentando sobre o problema. Ela saiu ao encontro do seu filho para relatar a ele o que estava acontecendo. Isso também nos dá uma lição importante. Muitas vezes, ao invés de nós irmos diretamente para Deus, quando estamos passando por um problema, nós ficamos murmurando, nos queixando, com A, com B, com C, com D, e não fomos ainda para Deus falar para Ele o que está acontecendo. Vamos até as pessoas dizer o que está acontecendo, mas não vamos a Deus para dizer o que está acontecendo. E Maria faz o contrário, ela vai diretamente para o seu filho e diz para ele o que está acontecendo. Ou seja, Maria sabia quem era Jesus e ela sabia o que ele podia fazer. A minha pergunta para todos nós aqui nessa noite é: você sabe quem é Jesus? Será que você sabe realmente quem é Jesus? Será que você sabe o que Jesus é capaz de fazer? É preciso que nós, ao olharmos para fatos como esses, tenhamos essa mesma convicção que Maria tinha. Primeiramente, saber quem é Jesus. Muitas vezes nós estamos igual aos discípulos que em alguns momentos se comportavam como se não conhecessem Jesus. E ao invés de colocar toda a nossa esperança no Senhor, confiança no Senhor, nós corremos de um lado para o outro, desesperados, quando deveríamos primeiramente, procurar o nosso Senhor. E aí, quando ela olha para a resposta de Jesus que diz: ainda não é chegada a minha hora, ela não questiona a resposta de Jesus, simplesmente ela vai até os empregados que estavam servindo ali naquela festividade e diz: olha, o que ele mandar vocês fazer, vocês façam. O que ele mandar vocês fazer, vocês façam. E o texto nos vai dizer, no versículo de número 6, estavam ali 6 potes de pedra, onde os judeus eles usavam para a purificação. O judeu ele tinha um hábito, uma higiene, por uma questão espiritual. Então ele não comia sem lavar as mãos, se ele tocasse em alguma coisa que diante da lei era considerada imunda, ele tinha que se banhar, ele tinha que se lavar, ele tinha que lavar as mãos. Então, em uma festividade com muitas pessoas, havia aqueles potes que eram utilizados a sua água exatamente para que as pessoas se purificassem, se lavassem. E aí Jesus diz para os empregados naquela festividade, diz: olha, encham esses potes de água. Se era para encher, porque estavam vazios. Ou, talvez, muitos daqueles potes já estavam quase vazios. Ele apenas diz, no versículo de número 7, então, Jesus lhe disse: encham de água esses potes.
e eles os encheram totalmente. No versículo de número 6 diz que cada pote daquele cabia cerca de 100 litros. Se eram 6 potes, significa que havia ali cerca de 600 litros de água, que posteriormente se tornaram 600 litros de vinho. Meus irmãos, imagine a grandiosidade do que Jesus faz naquele lugar, naquele dia. Jesus não fez uma caneca de vinho, Jesus não fez uma garrafa de vinho, Jesus não fez uma quartinha de vinho, Jesus fez com que 6 potes, cada um com cerca de 100 litros, fossem transformados em vinho naquele dia. Da mesma forma que quando ele multiplicou pão, os pães, os peixes, diz a Bíblia que foram alimentadas mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, que isso significa que provavelmente poderia se multiplicar por 3, aproximadamente cerca de 15.000 pessoas ao todo. E diz que todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. O que isso significa? Que aqueles homens, o texto não é detalhado, simplesmente Jesus diz para eles encher, e eles enchem, porque Maria tinha dito para eles: o que ele mandar vocês fazer, vocês façam. E quando Jesus disse, encham esses potes de água, talvez eles olharam um para o outro, lembraram do que ela falou, e foram encher. E ao encherem os potes de água, nós vamos observar na sequência do texto, observe agora o que diz o versículo de número 8. O versículo de número 8 nos diz assim: então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Imagine, eles encheram o recipiente e foram apresentar para o mestre de cerimônia. O texto não está preocupado com esses detalhes. Não temos como saber se, quando eles levantaram o copo ou aquela vasilha dentro daqueles potes, se já estava transformado, ou se isso foi no momento em que eles entregaram para o mestre de cerimônias, que quando ele bebeu, ali já estava transformado. Nós não temos esses detalhes. Isso não é importante, porque se fosse importante, o Senhor tinha deixado registrado. O que importa é que aqueles homens fizeram isso, chegando ao mestre de cerimônia. Eles entregam e ele experimenta. E quando ele bebe, não era água, era água que foi transformada em vinho. Observe, meus irmãos, o versículo de número 8, quando ele diz, então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Eles obedeceram à ordem de Jesus. E o versículo de número 9 nos diz o seguinte: quando o responsável pela festa provou, observe a ênfase que João dá agora. João faz questão de registrar dessa maneira, ele diz assim, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, pois ele não sabia de onde tinha vindo. E aí ele diz o seguinte:
De onde foi que veio isso? E aí ele sai à procura do noivo, porque ele fica extasiado, porque ele experimentou um vinho que ele nunca tinha tomado na vida. Ele nunca havia tomado um vinho como aquele que ele tomou naquele dia, o melhor de todos. E aí ele diz para o noivo: eu não estou entendendo. Todas as festas que eu organizo, o combinado é que a gente ofereça inicialmente o vinho melhor, porque daqui a pouco as pessoas já estão meio que embriagadas, elas já estão enjoadas de tanto beber, e quando a gente oferece um vinho inferior, elas nem vão perceber, elas nem vão notar que nós agora estamos oferecendo um vinho inferior. Mas você fez o contrário, você ofereceu primeiro um vinho de menor qualidade, e deixou para o momento da festa, no término da festa, no final da festa, para se oferecer o vinho melhor. Ou seja, na verdade não foi o noivo. Meus irmãos, às vezes as pessoas vão fantasiar, vão usar isso para dizer coisas que o texto não está dizendo. Às vezes nós podemos tentar fazer várias aplicações, né? Às vezes a gente diz: olha, Deus pode transformar a sua vida da água para o vinho. Não é isso que o texto está dizendo, e nem é essa a finalidade do texto. O texto não está falando de transformar a sua vida da água para o vinho, porque quando nós pensamos assim, o foco fica no ser humano, e é esse tipo de evangelho centrado no homem que nós estamos acostumados de ouvir. Mas o texto, ele levanta a nossa cabeça para cima, para nós olharmos para Cristo, para nós olharmos para aquele que faz o milagre, para nós adorarmos aquele que faz as coisas que ninguém pode fazer. Que não está dizendo que é para transformar a vida de ninguém da água para o vinho. O que o texto está dizendo é que Jesus manifestou o seu poder, a sua glória, naquele lugar, para mostrar que Ele era Deus. Esse é o propósito do livro, esse é o propósito desse registro, essa é a finalidade que nessa noite essa palavra está sendo pregada, é para que você saiba que Jesus é Deus. Essa é a finalidade. Agora, as aplicações, elas são úteis quando nós não extrapolamos os limites. Podemos dizer que tudo que Deus faz para manifestar a glória dEle é algo que nos deixa espantado, admirado, extasiado. E Ele faz coisas grandes. Ele faz coisas grandiosas, porque não é para a nossa glória, mas é para a glória dEle. E a prova é que Jesus transforma 600 litros de água em 600 litros de vinho. Coisas abundantes, que alguém poderia questionar os céticos, os incrédulos, os ateus, os liberais, seja lá quem for do nosso tempo ou no correr da história. Não, o que aconteceu ali foi ele fez como é que se chama hoje em dia? Uma ilusão. Ele fez ali algo que enganou as pessoas. Mas como que você vai enganar as pessoas? Fazendo um truque. Se fosse uma caneca, se fosse 1 litro, mas ele fez 600 litros. Para não deixar dúvida, para não deixar questionamento, para não deixar margem para que as pessoas pudessem dizer que ele havia apenas feito algum truque ali no momento. Um outro autor, comentando essa passagem, ele diz que o vinho que Jesus fez
ele é inigualavelmente superior ao vinho que havia sido servido inicialmente. Da mesma forma que tudo aquilo que Deus faz, dentro daquilo que é o seu plano, o seu propósito, os seus projetos, é inigualavelmente superior a todas as coisas que nós pensamos. Paulo é claro quando ele diz, olha, Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que nós pensamos. Deus pode fazer infinitamente além. Porque, meus irmãos, porque o que Deus faz, se é para a sua glória, é exatamente aquilo que supera as nossas expectativas, as nossas possibilidades. E nessa festividade nós vemos exatamente isso. Imagine a alegria das pessoas durante aquela festividade, da família do noivo. A festa provavelmente ainda deve ter durado mais algum tempo, não sei se mais um dia, 2 dias, 3 dias, pois nós não sabemos qual era aquele dia que faltou o vinho. Mas a verdade é que aquela família, ela não passou vergonha perante a sociedade. A verdade é que aquela família, ela pôde experimentar dentro do ambiente doméstico da sua vida, ela pôde experimentar a presença de Deus e a glória de Deus sendo manifesta naquele lugar. Irmãos, a coisa mais acertada que aquela família fez foi chamar Jesus para aquela festa de casamento. Se eles não tivessem chamado Jesus para participar daquele casamento, eles tinham passado vergonha. Tinha sido uma tragédia aquele casamento. Mas Jesus estava ali. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele vai dizer que, fazendo suas aplicações, dentro de um contexto limitado, é claro, nós poderíamos dizer o seguinte: nós deveríamos sempre convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento. Desde o momento que nós iniciamos um relacionamento, a consolidação desse casamento e a vida nesse casamento, nós deveríamos sempre ter Jesus como participante do nosso casamento. Porque na hora que os problemas surgissem, Ele estaria ali bem presente. Uma outra aplicação também que podemos fazer dentro desse conceito de um casamento com a presença de Cristo é sabermos que, quando os problemas surgem, nós precisamos ter precisão para diagnosticá-los, urgência, e urgentemente recorrermos à pessoa certa, que é Jesus Cristo. Porque muitas vezes os problemas acontecem no casamento, e nós vamos empurrando com a barriga, Passa-se meses, anos, ao invés de termos ido ao Senhor para que Ele nos ajude a solucionarmos o problema que está acontecendo no nosso casamento, nós ficamos procrastinando. E aí o que é que acontece? Muitas vezes as coisas chegam a um ponto de não ter mais jeito. Não porque Deus não possa, mas porque Jesus também não está presente no casamento. Porque se Ele estiver presente no casamento, tem jeito. Se Jesus estiver presente no casamento, tem jeito, porque para Deus nada é impossível. A prova é que em uma situação improvável, impossível, Ele fez com que aquilo que era impossível se tornasse possível.
Então preste atenção aqui, vocês todos, nessa noite, todos nós. Não adie, não procrastine os problemas dentro do seu casamento. Nem tampouco deixe Jesus fora do seu casamento. E na hora que os problemas surgirem, não procurem terceiros, procure o Senhor. Faça como a mãe de Jesus disse: tem um problema aqui nessa festa. E ele sabia o que fazer. O versículo de número 11, para nós concluirmos. Vem aqui aquilo que é exatamente a finalidade, o propósito de um milagre que o Senhor realizou. Volto a dizer, o milagre não tem como propósito fazer a gente ficar correndo para lá e para cá, dando carreira para lá e para cá, não. Ou ficarmos olhando para alguém que possivelmente tenha feito uma oração aqui, e depois daquela oração a pessoa, ela foi agraciada por algo extraordinário da parte de Deus, e agora a gente olharmos para as pessoas ou para aquela pessoa, achando que ela é capaz de fazer alguma coisa. Olha que o texto vai nos dizer o seguinte no versículo de número 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Esse foi o primeiro, mas teve muitos outros depois. Mas o primeiro foi esse. E a continuação do versículo diz assim: Ele, Jesus, manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Milagre não é para êxtase, milagre é para a glória de Deus. Milagre, meus irmãos, é para gerar fé no coração das pessoas, mas fé em Deus e não fé nos homens. O texto é claro quando nos diz aqui que ele fez aquilo para manifestar a sua glória. Ou seja, a glória de Deus foi manifesta naquele lugar, na vida daqueles que viram o poder de Deus sendo manifestado. E mais, agora, o texto nos faz entender também uma coisa, que apesar de algo tão grandioso ter acontecido naquele lugar, o texto apenas nos diz assim, que os discípulos de Jesus creram nele. Não diz que o noivo creu, não diz que a família do noivo creu, não diz que os garçons creram, não diz que o mestre de cerimônia creu, apenas diz que os discípulos de Jesus creram nele. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que mesmo o mundo vendo o poder de Deus sendo manifestado, muitas vezes o mundo vai se manter incrédulo, mas aqueles que creem em Deus, que servem a Deus, que são filhos de Deus, eles sempre terão que crer no Senhor. Por isso que no início eu disse que milagre é para crente. Milagre é para quem crê. Porque milagre é para a glória de Deus. Poderíamos imaginar que todo mundo deveria ter se convertido no final da festa, né? Mas diz o texto claramente, e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, o que isso nos ensina, o que isso tem a nos dizer? Um outro autor, um comentarista desse texto, ele vai dizer o seguinte: se Jesus tivesse pregado um sermão depois de transformar a água em vinho, o que é que ele teria dito?
Possivelmente ele teria dito que a alegria do mundo acaba e não pode ser recuperada, mas que a alegria que ele oferece se renova sempre e essa satisfaz. A alegria do mundo ela acaba e não satisfaz, mas a alegria que Cristo oferece, ela se renova e ela nos satisfaz. Uma outra verdade que esse comentarista diz que Jesus poderia dizer, ele está apenas conjecturando, ele está dizendo que Jesus poderia dizer no final, fazendo um sermão, a pregação, ele dizia assim: o mundo oferece o que tem de melhor, logo no início, e depois que formos fisgados pelo mundo, as coisas começam a se deteriorar. Não é assim? O mundo parece ser a melhor coisa que existe na nossa vida. Os prazeres, os deleites, o pecado é satisfatório inicialmente. Mas, depois que ele nos escraviza, o que é que acontece? Começamos a sentir uma tristeza, um vazio. Mas é preciso entendermos que o que Jesus nos oferece, ele é melhor do que qualquer coisa que o mundo nos oferece. Como diz lá em Eclesiastes, o final das coisas é melhor do que o seu início. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus pode realizar um milagre na nossa vida nos dias de hoje também. Deus pode realizar um milagre. É preciso entender que o milagre ele gera fé, não no milagre, mas em Deus. É preciso entendermos também que o milagre serve de sinal para você saber quem Deus é. Se você já viu um milagre, se você já presenciou um milagre, não fique com os seus olhos no milagre. Coloque os seus olhos em Deus. Que o milagre é para você adorar a Deus e não o milagre. Também, meus irmãos, podemos dizer que o milagre que Deus realiza, Ele pode realizar um milagre na vida de qualquer um de nós, mas não um milagre de uma cura, não um milagre de algo que nós almejamos na nossa vida física, mas existe um milagre, que é o maior de todos os milagres, que é a salvação, que é nascer de novo. O irmão leu o registro da ressurreição de Lázaro. É muito bonito, é algo que nos deixa espantado. Uma pessoa que morreu há 4 dias ressuscitar. Mas não existe algo maior do que alguém que está morto. Por toda a eternidade estaria morto. A este ser dado uma nova vida e uma vida eterna. Não existe maior milagre do que esse. Alegre-se e louve pelo maior milagre que Deus possa ter feito na sua vida, que é a salvação. Mesmo que Deus nunca venha realizar outro milagre na sua vida, mas Ele já realizou o maior milagre que você poderia experimentar. E se Ele não fez ainda, se você não experimentou, não passou por esse milagre, clame, peça para que Ele realize em você essa obra miraculosa, para que Ele faça você uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém? Lembre-se disso. O Senhor fez muitos milagres. Este foi apenas o primeiro. Mas todos eles é para que você lembre-se de que Ele é Deus e de que você precisa adorá-lo, de que você precisa colocar o seu coração nele, confiar nele, depender dele, e que todas as coisas são feitas para a glória dele. Saiba disso.